perde alguém, quando a gente está passando luta, é um pouco mais difícil, mas é necessário. Abre sua Bíblia comigo, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do verso de número 12. Glória a Deus. Todo mundo achou? Amém. Atos, né, é sempre um modelo de igreja para os nossos dias, ainda que nós estamos mais para Apocalipse, né? Os sinais apontam para a volta do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava ajuntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. Crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, ao ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança e os sentinelas nos seus postos juntos às portas, mas abrindo-as ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse interim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensineis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? E então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes pendurando no madeiro. Deus, porém, com sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Feche seus olhos. Pai amado, nós em nome de Jesus te exaltamos, te glorificamos e te pedimos: Senhor, fala conosco, Pai. Espírito Santo de Deus, nós cremos em Ti, fala conosco, abre os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos, Senhor, para que possamos Te ver, Te ouvir, compreender, Senhor, a Tua vontade. Tua vontade, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Nós queremos viver, Senhor, a vontade perfeita, aquilo que o Senhor tem para nós.
não uma vontade permissiva, mas a vontade perfeita, Pai, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. A igreja do tempo de Atos dos Apóstolos é uma igreja que nos causa muita admiração, sinais, prodígios, maravilhas, curas. Porém, uma igreja que foi perseguida, uma igreja que sofreu muitas perdas, e eles viviam dias de muitos milagres. Aqueles estavam em lua de mel com o Espírito Santo. Fazia pouco tempo Jesus havia retornado ao Pai, o Espírito Santo estava sobre aqueles que criam. Os apóstolos agora já não eram mais meros pescadores iletrados, mas eram homens cheios da glória, cheios da presença, da unção de Deus sobre a vida deles. Já eram homens agora que tinham discursos maravilhosos, porque estavam cheios da palavra. Já não era mais o Pedro, aquele que negara, aquele que afundou nas águas, aquele que ia pescar por qualquer coisa. Já não estavam mais eles discutindo quem era mais importante, quem se assentaria à direita, quem seria o melhor, porque agora estavam cheios da glória, cheios do Espírito Santo de Deus. Porém, havia sobre eles uma ordem. O próprio Senhor Jesus havia dito para eles: olha, permaneçam na cidade, permaneçam aqui em Jerusalém, até que do alto sejam cheios do Espírito Santo. E agora eles estão cheios do Espírito Santo, porém eles permanecem em Jerusalém. O Senhor tinha dito a eles: ei, quando vocês receberem a unção gloriosa do Espírito Santo, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. E eles estavam desfrutando de muita popularidade. A sombra de Pedro curava. Eles empilhavam pessoas nas macas, no chão, sobre panos, para que no caminho, por um acaso, a sombra de Pedro projetada tocasse, passasse por eles, trazendo cura, e elas eram curadas, as pessoas eram curadas. Porém havia uma ordem, e não é porque as coisas estão dando certo que é necessariamente a vontade perfeita de Deus. Quando nós falamos, oramos acerca da vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. A palavra perfeita é a mesma palavra, a mesma raiz de tetelestai, de está consumado. Está consumado. Então a vontade perfeita não é aquilo que Deus permite, porque às vezes nós, no geral, fazemos nossas escolhas, tomamos as nossas decisões, e Deus, ele não interfere. Nós vemos muitas coisas acontecendo no mundo, muitas atrocidades acontecendo no mundo, e nos perguntamos: Deus não vai fazer nada? Vai, mas não é tempo ainda. Vocês conhecem, a parábola do joio e do trigo. O joio e o trigo crescem juntos. Se você tentar arrancar o joio, você vai acabar matando o trigo. Então é necessário que essas coisas aconteçam, que o joio ele vai crescer até a consumação, até o tempo oportuno, quando a ceifa do Senhor virá com aquela foice que não deixa passar nada. O trigo será ajuntado no celeiro do Senhor, mas o joio será empilhado e queimado. Então a vontade perfeita de Deus não é necessariamente agradável. Boa ela vai ser, mas não necessariamente agradável. É isso que nós precisamos entender. Existe grande diferença entre perfeita e agradável. No geral, as pessoas, elas têm um vazio, têm uma necessidade. Eu quero falar um pouquinho mais adiante sobre isso também.
sobre sermos cheios de Deus, perfeitos em Deus, pelo seu Espírito, para que toda a nossa necessidade de autoafirmação, necessidade de aceitação seja suprida. Por quê? Porque aquele que realmente deveria nos receber e aceitar é Cristo. A gente diz assim, não, eu aceitei Jesus. Não, não é bem assim. É Ele que nos aceita, é Ele que nos recebe. Somos indignos, mas mesmo assim, Ele nos aceita, Ele nos amou primeiro. E a sua vontade perfeita é que nós estejamos nesse lugar de tetelestai, está consumado. Qual é a sua vontade? Porque às vezes, geralmente a facilidade nos leva para um caminho mais fácil, que é a vontade permissiva. Deus permite, Ele não interfere, não significa que isso agrade a Deus, mas certamente tudo que nós plantarmos nós vamos colher. Você não pode escolher a colheita, você pode escolher a semeadura. O que você semeia certamente vai colher. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas sobre isso. Se você semeia vento, vai colher tempestade. A colheita sempre é maior do que o plantio. Você planta uma semente, você planta um grão de milho, vai nascer um pé de milho que vai dar 4 espigas, cada uma delas ali com 500 grãos, cada espiga. É muito. E tantas outras culturas. Então nós, como povo de Deus, precisamos estar atentos à sua palavra. Nós cantamos aqui que a palavra do Senhor, ela é cura, ela é escudo, ela é a nossa base, é o que nos firma, é o nosso parâmetro. O que nós vemos, o que nós percebemos nos nossos dias? Que o vocabulário, a linguagem tem sido mudada para fazer com que o pecado passe batido. Hoje, aquilo que nós chamávamos de promíscua é empoderada. Mulheres empoderadas. Antigamente, no tempo da minha mãe, era um palavrão o nome para isso. Empoderada. Por quê? Porque parece que mudando a palavra fica mais bonito de se ouvir e divulgar, e a gente perde a noção. Não tem nada, esse negócio de errado e certo, isso aí não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Já dizia o pastor Galvão, tudo a ver. Tem tudo a ver, gente. Porque o que nos ensina o certo é a palavra de Deus. O progresso, o desenvolvimento das nações veio especificamente após a evangelização, após o cristianismo. Se não houvesse cristianismo, nós estaríamos ainda como bárbaros, lutando de pau e pedra, talvez espada. Quando se iniciou o evangelismo, quando sai a partir de Jerusalém, quando os discípulos agora cheios do Espírito começam a anunciar a palavra, eles começam a espalhar o que é certo, o que é errado pelas nações, e as nações passaram a prosperar. Quando se fala em Europa, que era um berço de cultura, de progresso, por quê? Porque foi definido, olha, isso é certo, isso é errado. É errado cobiçar as coisas alheias, é errado roubar, é errado matar. Quem não come, quem não trabalha não come. Coisas assim, como direitos de posse, olha, você é dono da sua terra, a herança vai para os filhos, coisas básicas. Porém, o príncipe desse século tem mudado tudo. Antigamente, não muito, há um ano atrás, você era dono do seu pet, do seu cachorro, não era nem pet. Que pet é uma palavra inglesa, nós falamos português. Você era dono, você comprou, ia lá no lugar, pagava, isso é meu. Não, você não é dono. Você é tutor. Por quê? Porque são coisas que são mudadas. Você não é proprietário dessa vaca, você é tutor. Então, se você é tutor da vaca, você não vai poder tirar leite. Por quê? Porque você é tutor, não é dono. Você não vai poder mais matar o porco para comer a carne, porque você não é dono, você é tutor.
É mudado o vocabulário para que o pecado fique certo e a vontade maligna prevaleça. E aí não é a vontade perfeita de Deus, é a vontade permissiva de Deus. Para quê? Para que se cumpra as Escrituras. E há uma medida, o cálice da ira de Deus está quase transbordando. E a gente vê, se Deus não vai fazer nada, está escrito. Está escrito. E nós, seus filhos, temos uma esperança muito maior do que a vida nessa terra. Algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E agora mesmo os discípulos, eles vivem algo, eles ainda não sabem administrar o poder que está sobre eles, a unção que está sobre eles, aquilo que eles viam Jesus fazer, agora eles estão fazendo, curando enfermos, libertando cativos. Mas está tão bom em Jerusalém, eles iam ao templo e de repente são presos. Os discípulos, os apóstolos são presos. Porém, na calada da noite, o anjo do Senhor aparece, liberta eles. E o que eles fazem? Mas há algo interessante e o anjo fala para eles. Verso 19: mas de noite um anjo do Senhor, letra maiúscula, né? Abriu as portas do cárcere, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Esse é o ponto. Todas as palavras desta vida. Nós não podemos fracionar o evangelho, nós não podemos selecionar alguns textos sob o pretexto de não perder pessoas, ou para talvez fazer a minha vontade, ou talvez arrecadar, eu posso manipular a palavra para fazer você ficar talvez com peso, com culpa, para que você oferte, para que você faça a minha vontade, ou a vontade de uma determinada congregação. Isso é completamente fora. Por quê? Porque é necessário ensinar toda a verdade, todas as palavras desta vida. O evangelho tem que ser pregado completo, a Bíblia tem que ser pregada completa, de Gênesis a Apocalipse. Muitas vezes, não, mas é que é Antigo Testamento. Não, antigo, né? É só porque ele é primeiro. Mas nem se cumpriu ainda. Muitos ensinos nós temos no Antigo Testamento. Profecias, a metade delas não se cumpriu. E nós precisamos aprender tudo acerca desta palavra, desta vida, destas verdades. Por quê? Porque o mundo vive dias tensos. Nada nem ninguém vai alterar aquilo que nós temos dentro de nós. Nós recebemos o que? O Espírito. Por quê? Porque cremos, o Espírito Santo, ele habita em nós. E às vezes é óbvio, nós erramos e entristecemos o Espírito, mas ele permanece em nós. Nós temos testemunhos muitas vezes de pessoas que estão às vezes na rua, dormindo embaixo de uma ponte, que estão ali e na cabeça delas, não, indignas, não tem mais jeito, eu pequei, eu fiz, aconteci. E de repente aquela pessoa ali, ela é tocada novamente por Deus, renasce novamente. Por quê? Porque o Espírito está nela, triste, mas está lá. Interessante que os discípulos, eles recebem a presença do anjo do Senhor, e o anjo diz para eles: voltem para o templo e ensinem tudo, não deixem nada para trás. Eles estavam focados na cura, eles estavam focados nos milagres, nos sinais, e isso é maravilhoso. Mas isso é consequência. O que Deus quer mais de nós é que nós estejamos firmados na verdade. Porque tem muita gente que recebe um milagre, recebe algo bom e desaparece, se perde. O próprio Senhor Jesus, ele diz algo: se teu olho direito te faz pecar, arranca, lança fora. Por quê? Porque é melhor chegar sem um olho na salvação do que com os dois ser queimado. Se tua mão direita te faz pecar, arranca, corta. Se teu pé
te faz pecar. Isso fala de coisas que nós vemos, cobiçamos. Por quê? Porque os nossos olhos, eles nos seduzem. Somos seduzidos por aquilo que vemos. Mulheres, às vezes, são seduzidas por aquilo que ouve. Mas, no geral, o ser humano tende a querer coisas que vê. Basta dar uma passeadinha no shopping. Passa na frente de uma loja daquelas de bolsa ali, né? Já olha. É pecado olhar, achar bonito? Não. Agora, cobiçar as coisas que não são suas é pecado. Isso vale para tudo, vale para coisas, carros, casas, pessoas. Não vai cobiçar nada de ninguém. Por quê? Porque os nossos olhos, Jesus está dizendo assim, ei, é melhor você chegar sem um olho, mas ser salvo, é melhor sem a mão. Mão fala de obras, de coisas que nós fazemos. Para que nós usamos as nossas mãos? Cada um sabe de si. Mas entre ir com as duas mãos e queimar no fogo eterno, é melhor ir sem mão. É óbvio que isso que Jesus está dizendo é algo muito específico, porque claro que quando nós morrermos, esse corpo pecaminoso, ele vai vira pó, ele volta ao pó. Vamos ressuscitar em Cristo, com um corpo glorificado, não mais governado pelas vontades, pelo pecado, agora sim um corpo glorificado. No grande dia do Senhor, os vivos em Cristo serão transformados e os mortos ressuscitarão primeiro. E aí toda a nossa concepção terrestre, terrena, ela vai mudar, teremos aí uma concepção celestial. A nossa mente será semelhante à de Cristo. Cristo é o modelo, Ele é o exemplo, Ele é o primeiro das primícias de Deus, Ele é o primeiro que morre e ressuscita. No sentido de ressuscitar, os demais morreram. Adão primeiro, né, o primeiro Adão morre, gera o pecado, a terra é amaldiçoada por isso. Cristo vem, quando Adão morre, ou melhor, quando ele peca, né, isso traz a morte espiritual. Deus fala para ele, olha, maldita é a terra por tua culpa. Ele não diz, oh, Adão, você é maldito. Não, maldita a terra por causa de ti, por causa do pecado. Ela vai produzir espinhos, cardos, abrolhos. O segundo Adão, Cristo Jesus, é crucificado e sobre sua cabeça é colocado o quê? Espinhos. A sua mente é ferida com espinhos que vão até o osso, causando hemorragias terríveis, ferimentos terríveis. O preço, aquilo que foi semeado em Adão, Cristo recebe sobre si, assume uma culpa que não era dele, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Porém, estamos em um período entre o nosso, a nossa concepção, vamos dizer assim, já começa uma luta. Por quê? Porque talvez alguns de nós, a mãe não queria, tomou alguma coisa, graças a Deus não deu certo, você está aí. E a gente sabe que tem pessoas aqui que foi assim mesmo. A mãe tentou, mas não deu certo. Por quê? Porque havia um projeto de Deus. Seus dias estavam contados. E você está aqui, numa igreja. Por quê? Porque você ama Jesus. Então, desde que somos gerados, a concepção às vezes já é fruto de um abuso, fruto de um relacionamento abusivo. Mas o plano de Deus, a vontade de Deus, ela é superior a tudo isso. E nós estamos aqui porque a vontade perfeita de Deus, ela é maravilhosa. Foi para isso que Cristo morreu na cruz. Ele diz, Tetelestai, está consumado. Ele desceu nas profundezas do abismo, ele venceu a morte e o inferno, ele tomou a chave da morte e do inferno. Satanás não teve tempo nem de comemorar. É que nem que quando você está vendo um jogo, assim, seu time faz um gol e o outro fala, não, a gente está ali tentando comemorar o gol, já recebeu. O diabo foi pior que isso, foi muito mais rápido. Quando ele achou que morreu nada. Quando ele viu, Jesus estava do lado dele já. Daqui a chave.
O diabo nem chave da casa tem, nem porta tem. Por quê? Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Não prevalecem. Tamanho é o poder que o Senhor nos outorgou, nos concedeu. Então entenda algo. A vontade de Deus, ela é acima de tudo. Dura coisa é recalcitar contra o aguilhão. Dura coisa é se debater. Aguilhão é uma ferramenta, uma ponta de aço para conduzir o gado. Qual gado? Aquele que não obedece, aquele que não quer entrar no brete. O apóstolo Paulo diz, é dura coisa recalcitar, é ir contra a direção de Deus. Muitas vezes nós nos ferimos porque queremos a nossa vontade. A nossa vontade. Gente, a nossa vontade, o nosso coração, ele é enganoso, é corrupto. E os discípulos, o anjo diz, preguem tudo, não preguem só a parte boa. Por mais que tudo é bom, mas a verdade de Deus exige algumas coisas de nós, exige que nós venhamos abrir mão de muitas coisas. Quando Jesus diz, ei, aquele que achou a vida perdeu, aquele que perdeu achou. Quando Jesus diz, ei, os últimos são os primeiros, é melhor dar do que receber. Jesus estava falando para uma plateia, sabe, um monte, ali no monte, onde Jesus está dando o sermão, o famoso sermão do monte, ali ele promete muitas coisas para aquelas pessoas, diz assim, os justos herdarão a terra, os humilhados serão exaltados. A maioria daquelas pessoas morreu sem nada, alguns talvez foram mortos pelo exército de Roma, mas as promessas de Jesus não são apenas para esta vida, é para a eternidade. E nós vivemos o pior período da nossa existência, é agora, o tempo chamado hoje é o pior dia. Como assim, pastor? O senhor é muito pessimista? Não, eu sou muito realista. A nossa realidade é que o período que vivemos hoje é o pior período das nossas vidas. Não quer dizer que é ruim. Não quer dizer que é ruim, nós vamos trabalhar para termos o melhor desta terra. Mas ainda assim, aquilo que tem por vir é muito, muito, muito melhor, incomparavelmente melhor. Então não tem nada de tão bom assim que se compare àquilo que o Senhor tem preparado para nós. O melhor spa, o melhor hotel, a ilha paradisíaca, pode ser bom e é nada contra, mas não se compara ao tempo vindouro, quando o nosso corpo será um corpo glorificado, quando nós teremos acesso a Cristo de uma maneira inexplicavelmente melhor, onde nós vamos conhecer a Deus como Ele nos conhece. Você não vai precisar chegar e perguntar para Abraão, como é que foi assim, você foi lá no monte e pegou o cutelo e ia sacrificar mesmo Isaac? Como é que é isso? Jacó, como é que tu conseguiu assim lutar com um anjo? Que negócio é esse? Lutou com um anjo, Jacó? Você não vai precisar perguntar para ele, porque nós saberemos tudo acerca de Deus, conheceremos tudo, não? O nosso corpo, a nossa mente será semelhante de Cristo, guardada as proporções, assim como Moisés escreve Gênesis. Gente, Moisés, ele nasceu em Êxodo, ele não nasceu em Gênesis. O máximo era o tataravô dele, Levi, que estava lá em Gênesis, mas ele não. Mas quando ele tem um encontro com o Senhor, lá no monte, quando ele diz, Senhor, mostra-me a tua glória, e o Senhor diz para ele, tu não vai poder ver a minha face, porque homem nenhum pode ver, mas eu vou passar, eu vou te colocar sobre a fenda da rocha, e eu vou te cobrir com a minha mão, e eu vou passar ao longe. E a partir dali, somente vendo Deus passando de costas, ele tem uma revelação, e ele escreve tudo acerca da criação, coisas que ele não viu. Como que ele sabia? Ele sabia genealogia por genealogia, quantos anos viveu, quando, como, quem casou com quem, como. Imagina, ele estava ali ainda em carne e osso,
mas ainda a presença gloriosa de Deus fez com que o rosto dele resplandecesse. Imagina eu e você quando o nosso corpo for totalmente glorificado. Se Moisés escreve Gênesis, detalhe por detalhe, escreve Êxodo, detalhe por detalhe, escreve o Pentateuco, imagina quando nós tivermos um corpo glorificado. Você não vai precisar sentar para perguntar nada, a gente já vai saber. Por quê? Porque o conheceremos como Ele nos conhece. Ele sabe tudo a nosso respeito. Ele sabe o que pensamos, o que cogitamos. A palavra não sai nos lábios, Ele já sabe. Não há como nós nos ocultarmos do Senhor. Então vivemos o pior momento, né, da nossa existência, que é um momento que nós ainda lutamos contra as nossas vontades, contra o pecado, mas precisamos estar firmes para não perder a gloriosa, maravilhosa salvação. Precisamos permanecer firmes até o último suspiro. Porque se nós falharmos nos últimos momentos, perdemos tudo. Assim como Deus, quando nós nos arrependemos, Ele não se lembra dos nossos pecados, entre aspas, né? Não se lembra. Como é que Deus não vai se lembrar? Mas da mesma forma, se nós no final falharmos, Ele também não vai lembrar das nossas coisas boas, porque o que vai valer é o nosso último estágio. Eu não estou dizendo que você não vá, eventualmente pecar. Não, não é isso. Estou falando de viver em pecado. O pecado ele é algo, é um deslize, é um tropeço no nosso caminho. Vai acontecer sim. O que não pode é se tornar um hábito em nossas vidas. Nós precisamos, assim que erramos, pecamos, buscar arrependimento o quanto antes. Por quê? Porque o pecado, ele é bom. Ele agrada a nossa carne. Eu lembro que a Rafa era pequenininha, tinha uns 2 anos, estava no carro. E tem uma canção que fala acerca do pecado e diz, né, o pecado é bom, dentro de um contexto, obviamente. E a Rafa, ela pequenininha, disse assim, não, o pecado não é bom, o pecado é ruim. Eu digo, glória a Deus, por isso que nós temos que ser como as crianças, para herdar o reino dos céus. A pureza, a simplicidade das crianças. É por isso que nós precisamos buscar isso. A criança, ela não guarda rancor, não guarda mágoa, ela esquece. Elas brigam, daqui a pouco estão brincando junto. O problema são os pais, né? Que a gente vai crescendo, vai se achando. E na fé não é diferente. O novo convertido tem aquela pureza de uma criança, tem uma fé inabalável, e à medida que vai se tornando racional, muitas vezes perdemos a essência. Por isso que Davi, ele faz uma oração, Senhor, devolve a alegria da salvação. Devolve a alegria da salvação, a pureza, a simplicidade. É isso que nós precisamos voltar. Para esse lugar. Aleluia. Primeira aos Coríntios, capítulo 2, primeira carta de Paulo. Tiraram o relógio lá, mas parece que é 8h20. O relógio para ali, 8h20, tá lá. Eu prometi que não ia demorar, mas é que eu fui. Não é que eu fui, né? Deus sabe todas as coisas. Aleluia. Mas agora acho que vale a pena a gente ouvir. O tema da nossa ministração basicamente é isso, é sermos completos em Deus, em homenagem ao ministério das inteiras. E em breve o ministério Os Completos. Os Completos, versão brasileira, Herbert Richard. Primeiros Coríntios capítulo 2, verso 5 diz, para que a nossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Essa é a palavra. Expomos sabedoria entre os experimentados. Do grego teleios, levado ao seu fim,
finalizado, que não carece de nada necessário para estar completo. Não carece de nada necessário para estar completo. Se eu perguntasse hoje, mas é uma pergunta retórica, você não necessita de nada para estar completo em Deus? O que lhe falta para estar completo em Deus? Falta alguma coisa? Se falta, vamos buscar isso nele, somente nele, não em pessoas, não em pregadores, não é em denominações, mas nele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aquilo que é perfeito, experimentados é aquele que é perfeito. Não está falando de não errarmos, porque todos pecam. Não há um justo sequer que faça o bem e não peque, não é isso. Mas é algo que é no Senhor, maturidade. Existe uma palavra que quando Jesus é batizado nas águas, o que se ouve a voz de Deus, vem uma manifestação de uma pomba e diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo, esse é o meu filho ruiós. A palavra ruiós é filho maduro, filho emancipado, filho que tem a capacidade de administrar uma herança. Por quê? Porque muitas vezes, lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, diz: pois todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Ali a palavra filhos é teknon, ou seja, bebês espirituais. Qual o nosso nível de maturidade como cristãos, como filhos de Deus? Somos teknon ou ruiós? Somos bebês que precisam ser alimentados com leite de mamadeira, ou somos filhos maduros que já têm suas espadas, seus escudos, e que se reúnem num lugar como esse para afiar as suas espadas, para ouvirem as instruções do céu acerca das batalhas da nossa vida? E elas virão. Nós não vivemos um conto de fadas, graças a Deus. A vida real, o mundo real. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. O Senhor, Ele venceu o mundo. E nós vamos vencer. Por quê? Porque o nosso Redentor vive. E Ele reina. Ele tem algo maravilhoso preparado para nós. Não, porém, sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época, que se reduz a nada, mas falamos sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Olha que loucura, para nós, para nossa glória mesmo. Deus preocupado com a nossa glória. Sim, sabedoria do alto, não sabedoria deste século, nada contra. Mas devemos sim buscar a sabedoria de Deus através do Espírito Santo. Por quê? Porque aqueles pescadores iletrados, depois que foram cheios do Espírito Santo, se tornaram homens poderosos em Deus, palavras, em feitos. Talvez você não tenha tido oportunidade para estudar, mas se você se permitir encher do Espírito Santo, a sabedoria do alto, ela virá sobre sua vida. Você vai estar aconselhando, talvez seu patrão, que é um homem graduado, na sua simplicidade, ele vai ter que parar para te ouvir. Por quê? Porque a sabedoria de Deus está em ti. Sabedoria de Deus, outrora oculta, o qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Ele tem preparado para nós é inimaginável. Verso 10, mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? É aquilo que eu digo para vocês. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele consegue desvendar segredos
coisas profundas. Imagina no grande dia, não vai haver limites. Aquilo que os estudiosos dizem, o ser humano usa 6%, usa 10%. Eu acho que não usamos quase nada, acho que nem 1% daquilo que tem reservado para nós. Verso 12, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita essas coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não podem entendê-la, porque eles não discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, quem o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia. Nós temos a mente de Cristo. Não sabemos tudo, mas o que sabemos já nos aponta o caminho, como proceder, como não perder tão grandiosa a salvação. Vale a pena nós investirmos, vale a pena abrir mão de algumas coisas que vão nos levar para a morte. Aparentemente essas coisas que são prazerosas, talvez lucrativas, mas que não agradam a Deus. Vale a pena investir para o tempo vindouro. Hebreus 10, não precisa abrir para a gente ganhar tempo, verso 19, tendo pois, irmão, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. É o que eu digo, gente, uma coisa é pecar, escorregou, pecou, mas viver em pecado, viver uma vida pecaminosa, cancelamos o sangue de Cristo, anulamos o sacrifício dele sobre a nossa vida, e não deixamos de congregar, como alguns. Gente, pode até alguém estar falando alguma coisa em algum lugar, na internet, seja onde for, mas a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que nós não devemos deixar de congregar, como alguns. Não vamos deixar de congregar. Por quê? Porque nós estamos nos admoestando, quanto mais o tempo se aproxima, guerra, rumores de guerra, a natureza tem se manifestado. Isso são sinalizadores, sinais no céu, sinais na terra. A volta se aproxima. E nós não sabemos o dia de amanhã, se vamos sair por aquela porta. Quantas pessoas partiram nesta semana? Para elas, Jesus já veio. Para aqueles que creram, aleluia. E para os que não creram, vão passar a eternidade onde? O lago de fogo, enxofre, ele foi criado para Satanás e seus anjos. Não foi criado para pessoas. O que foi criado para pessoas desde a eternidade foi novos céus e nova terra. A nova Jerusalém, ataviada, que desce do céu como noiva, foi para esse fim. Deus não se alegra quando o ímpio morre, porque Ele sabe para onde vai. Mas quando um justo parte, a gente chora aqui, a gente fica triste, mas o Senhor sabe. O pai recebe um filho de volta. O que para nós é perda, para o Senhor é um ganho, é o retorno.
voltou para casa. E para encerrar, antes da gente tomar ceia, Hebreus 12. Hebreus 12, verso 18, diz assim: ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, à escuridão e às trevas e à tempestade, e ao clangor de trombeta e ao som de palavras tais que quantos ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar um monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Isso quando Moisés estava recebendo os mandamentos, quando Moisés estava tendo a revelação para em seguida escrever Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, ainda que ele não escreveu tudo, mas coisas maravilhosas. Mas ele, Moisés, estava trêmulo, aterrorizado. Por quê? Porque Deus é fogo consumidor. O monte Sinai tinha fumaça, trovões, relâmpagos, trevas. As pessoas ali, os homens que haviam sido convocados a lavarem suas roupas, se santificarem, a jejuarem, para que no terceiro dia estivessem junto com Moisés. Eles disseram: não, Moisés, nós não queremos. Não, nós vamos morrer, é muita glória, é muito poder. Vai você, Moisés, fala você, Moisés, fala você, nós vamos escutar. O próprio Moisés estava trêmulo. Mas hoje eu e você temos o Espírito Santo. Naquela época eles não tinham. Então nós precisamos ter temor, sim, um santo temor, mas não medo. Temos que ter respeito pela presença, mas não medo. Verso 22, mas tende chegado ao monte Sião, agora é nós, ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e as incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados no céu, ou seja, aqueles que já morreram, que estão com o Senhor, já estão arrolados no céu. A igreja universal, a igreja do planeta Terra, a igreja dos primogênitos arrolado no céu, e a Deus, juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis o que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que do céu nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. E agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção das coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. O nosso Deus é fogo consumidor. O Senhor vai abalar tudo que é abalável. Não te preocupa, o que é abalável vai ser abalado. Estruturas humanas serão abaladas. Não nos enganemos, o que é abalável vai se abalar. E nós já estamos vendo alguns abalos, mas vamos permanecer, porque o nosso Senhor, Ele é inabalável, e a nossa fé precisa ser inabalável. Amém? Aleluia, glória a Deus. E agora nós vamos